Olá, boa tarde, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim Especial Empreendedorismo. Nós estamos aqui, como você pode ver, com a técnica do Sebrae, analista do Sebrae e gestora de economia criativa, Maésia Santos, que vai falar sobre economia criativa, o que é isso e muito mais. Eu vou falar mais sobre o programa, mas vamos receber nossa convidada, Maésia Santos. Bem-vinda à Cachaçaria Amorim, no centro de Natal, para o Conversa de Botequim Especial Empreendedorismo do Sebrae. Obrigada. Que lindo esse lugar, né? Meu Deus. Bacana demais, né? De cachaça, um lugar criativo, né? Cheio de identidade cultural. Isso. Que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar né? sobre isso. Economia criativa num lugar criativo, com essas cachaças todas. Vamos falar muito sobre cachaça, sobre economia criativa. O programa tem produção e filmagem de José Agrio, mídias sociais e assistência de produção de Natália Chagas e o apoio logístico de Sueldo Amorim, Marli e Augusto aqui na Cachaçaria Amorim. Vou fazer os dois vários lembretes. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Maésia, pode fazer no Facebook Cefas Carvalho, pergunta que ela responde. E quem quiser assistir, assiste aqui. As mesas estão aqui, o bar está em pleno funcionamento. Eu sei que ainda é 5h30, muita gente não saiu do trabalho, mas para quem está já indo para o happy hour, pode vir para cá. Mas eu tenho um monte de perguntas para fazer para você. Perguntas diversas, perguntas de botequim. Vamos brindar primeiro com água e cerveja. Daqui a pouco vou experimentar. Sim, tem que beber. Dá azar, né? Diz a lenda. E daqui a pouco eu vou beber uma cachaçinha aqui. Afinal de contas, estamos numa cachaçaria. Mas eu tô com um monte de perguntas para fazer. Primeira pergunta que eu queria fazer, antes de adentrar sobre Sebrae exatamente, nem todo mundo sabe o que é economia criativa. É um conceito novo, digamos assim, não é muito antigo. Com você como gestora de economia criativa, como analista, o que é exatamente economia criativa? Economia criativa é isso aqui, né? Economia criativa é o setor da economia que utiliza o capital intelectual, a inovação, a criatividade para criar bens e serviços. São aqueles que utilizam a imaginação, o potencial criativo como matéria-prima. Essa é a economia criativa, que se aplica aos negócios e se aplica a vários setores da nossa vida, na verdade. Ela está presente, se você perceber, ela está presente em quase todos os lugares. Isso é economia criativa, esse local é economia criativa, o meu colar é economia criativa, a forma como nós nos expressamos, muitas vezes, também é economia criativa, ela contempla muitas áreas da nossa vida. Tudo que envolve criatividade, então, de uma maneira geral. Exatamente. Criatividade, cultura inovação, também. Cultura, um sebo é uma economia criativa? Total, uma livraria? Total. Aquilo que conta a nossa história, que fala sobre as nossas raízes, que fala sobre o que é ancestral, sobre o nosso conhecimento, tudo isso é economia criativa. Perfeito. Aqui também é, né? Aqui são cachaças artesanais, cachaças do Rio Grande do Norte, cachaças de outros lugares, sim, além de ser também bar e restaurante. Sim, um bar totalmente temático, né? Que traz negócios locais, sim, que contam a história, né? Sim. Que nasceram de alguma forma, né? Essa aqui é uma cachaça extrema que vende aqui. A extrema é cliente do Sebrae? Sim, extrema e várias outras. Nós temos um núcleo, um grupo de cachaçarias que são atendidos pelo Sebrae. Nossa. E essa cachaça com certeza tem uma história, né? Como que ela começou, ou então onde que ela viu a produção, né? Onde que ela se inspirou para fazer a cachaça de banana ou a de mel. Muitos negócios utilizam elementos culturais, sim, elementos regionais, coisas locais, para colocar ali um sabor, né? A gastronomia usa muito isso, né? O que eu desenvolvo com a carne de sol, com o queijo de coalho. E esse produto, esse bem ou esse serviço me ajuda a contar a história daquele local. Isso tudo é economia criativa. Muito bom. Mas já que você tocou no assunto e o assunto ficou bom nesse viés, como é que o Sebrae, você que é gestora disso, consegue ajudar uma cachaçaria? Em que aspectos? Como é que o dono da cachaçaria no sentido de fazer a cachaça, sim, né? Aqui é uma cachaçaria no sentido de revender, mas a cachaçaria no sentido de fazer. Como é que o Sebrae ajuda? A gente atende a toda a cadeia, né? Sim. Desde aqueles que querem ajuda na produção, como melhorar a produção, a rotulagem, a parte de licenciamento ambiental, as normas, as regras que ele precisa cumprir, porque está produzindo uma bebida, está trabalhando com produção. E tem que cumprir regras, né? Quem fabrica álcool, bebida alcoólica, tem que cumprir regras. Isso, então a gente ajuda desde as informações sobre essas regras, até a implementação também de algumas regras, né? De licenças, a gente auxilia com as nossas consultorias.
Para quem é indústria, para quem é comércio, eu não produzo, mas eu tenho no meu ponto de venda, a gente auxilia na modelagem de negócio, como você fazer com as vendas, como trabalhar o layout do seu negócio, a presença digital. Então é toda a parte de gestão que você precisa cuidar para o seu negócio, não só numa cachaçaria, mas de qualquer outro setor de atividade, que você precisa cuidar na gestão daquele negócio para que ele seja um negócio próspero. Perfeito. Quando você fala em gestão, você fala desde a parte fiscal, de CNPJ Sim. ou de empresa, Sim. como a parte criativa. Por exemplo, um rótulo. Exato. Um dono de cachaçaria não tem ideia de como fazer um rótulo, isso. de como ele pode. O Sebrae ajuda com isso? Ajuda sim. Inclusive no rótulo, ele precisa ter informações que são obrigatórias, né? Ele tem que estar atrativo, né? Isso, as duas coisas. Aí já a criatividade já entra aí, né? Ela tem que refletir o que é o negócio, né? Para que o cliente olhe e se identifique com aquele negócio, não seja só a cachaça pela cachaça. Sim. Tem que contar a história do negócio, tem que ter uma boa identidade visual, Sim. tem que ter um bom nome e acima de tudo, ele tem que ter no rótulo as informações Sim. que são obrigatórias. Graduação alcoólica, Isso. onde foi feito. Exatamente. O que são obrigatórios, são Sim. elementos obrigatórios. Então a gente desenvolve desde a criação para a identificação desses elementos que são obrigatórios e o rótulo também, a criação desse rótulo, criação da identidade visual, caso a empresa não tenha, o desenvolvimento desse rótulo e da embalagem como um todo. Caso ele precise de uma embalagem especial, ou caso ele precise só dessa rotulagem, a gente auxilia em tudo isso. Que bacana. E a gente está falando na teoria, mas de um case real, né? Que a Extrema foi Exatamente. Apoiada pelo Sebrae. Exatamente. A gente vai voltar a esse tema, vai voltar à economia criativa, agora vamos à parte de botequim. Mas quando criança, ninguém é criança pensando, eu quero ser gestora do Sebrae. Não, quando é criança você quer ser médica, quer ser bailarina, quer ser astronauta. Como é que foi sua infância? Você quando criança queria ser o quê? Assim, na verdade agora o meu trabalho com o Sebrae, com a economia criativa, tem um ano que eu assumi o setor de economia criativa, artesanatos, a parte de cultura, Sim. os editais. Eles me levam de volta à infância, né? Porque eu acho que toda criança ela nasce cheia de criatividade, né? Ela nasce cheia de potenciais e ela leva isso para a vida toda. Em algum momento ela vai sendo conduzida por um lado ou por outro, né? E agora, à frente do setor de economia criativa, eu tenho essa oportunidade de voltar um pouco, né, aos desejos de infância, né? Eu não tenho muitas habilidades manuais, por exemplo, para fazer um colar como esse. Isso foi feito por alguém auxiliado pelo Sebrae? Isso, foi feito por uma artesã da Vila de Ponta Negra, que desenvolve trabalho com miçangas. Ela se chama Misturinha de Pontas. Vocês podem acompanhar. Então, não tenho muitas habilidades manuais para desenvolver esse trabalho, Sim. mas sempre gostei do colorido, do que tem o formato, do que junta as histórias. É muito bonito esse colar. Lindo, né? Muito bonito. Tem identidade isso aqui. Exatamente. E a Vila de Ponta Negra é histórica, a gente pode até falar mais depois sobre isso. Riquíssimo em cultura. Não, lá é maravilhoso. Mas você falou os desejos de infância. Mas qual eram os seus desejos de infância? Você Era criar, pegava os papéis e riscava e contava as histórias, né? Juntava os vizinhos, a gente fazia lá em casa peças de teatro, juntava todo mundo, fazia o espetáculo do circo, sem circo, fazia lá em casa. Teve uma época que tinha umas vizinhas que eram todas meninas da mesma faixa etária, a gente fazia uma lanchonete e vendia o queijo assado, então entrava muito na parte da gastronomia. Já era mais ou menos a sua função no Sebrae, né? Exatamente, já estava treinando. Então, grupos de dança, eu participei de grupos de dança, grupos de teatro da igreja. Isso tudo em Natal? Em Caicó. Em Caicó, você é caicoense. Sou caicoense. Que bacana. Sou caicoense. Então, assim, desde a infância já tinha essa veia, né? Que eu acho que todos nós nascemos com isso, né? Todo ser humano nasce cheio de criatividade, né? E ele pode desenvolver ao longo da vida. E a economia criativa, ela é isso. Muitas ferramentas que você encontra em uma delas um lugar para colocar as suas habilidades, Sim. a sua sensibilidade, né? O seu sentir, o seu perceber das coisas. Então, me conectava muito com a minha mãe, que trabalha com artesanato, sua mãe com a costura criativa. Que bacana! A minha mãe, ela desenvolve uma tipologia diferente a cada fase da vida dela. Então, tem fases que ela está trabalhando com flores, tem fases que ela está trabalhando com pintura, e assim ela vai se desenvolvendo. E assim são os nossos clientes também, né? Eles têm
nas fases de suas vidas. Então, alguns na infância, outros um pouco mais à frente. Isso. Mas eles encontram algo onde eles podem expressar aquilo que eles são, toda a sua sensibilidade, todo o seu potencial intelectual através de alguma arte. Isso. Seja o artesanato, a música, a produção cultural, a dança, as infinitas possibilidades da economia criativa. Desse jeito. E pra gente continuar na linha temporal, aí com você foi ficando adolescente, chegou a hora da vida profissional, aí como é que começou a sua trajetória que desagou no Sebrae? Formação profissional, vestibular, universidade? Eu fui estagiária de Sebrae, né? Numa agência lá no interior. Tá. E o Sebrae é uma cachaça, né? É uma cachaça maravilhosa. O Sebrae tem uma causa muito bacana, né? Sim. Você trabalha com os sonhos das pessoas, você trabalha com os desejos das pessoas. E o Sebrae, assim, ele faz... A gente cresceu juntos, né? Cresceu em maturidade, na verdade. Então, o Sebrae esteve em várias etapas da minha vida. Eu entrei no Sebrae com 20 anos, que eu era estagiária. Sim, lá em Caicó. Deus, lá em Caicó. Há 20 anos. Nossa. Há 20 anos. Então, no Sebrae eu encontrei esse lugar de me desenvolver profissionalmente, Sim. me desenvolver como pessoa, né? Porque o nosso trabalho também é uma ferramenta para o nosso desenvolvimento pessoal, né? E aí eu me encontrei com o Sebrae aos 20 anos de idade. Hoje eu tenho 39. Uma menina. Uma menina criativa. E aí depois eu fui seguindo em outros espaços que o Sebrae oportuniza, que projeto que era de agente local de inovação, onde a gente, já com inovação, Oba. a gente leva a inovação para as empresas através de um projeto. Sim. E aí depois abri o processo seletivo para trainee de Sebrae e falei, aqui que eu vou ficar. Aqui que eu vou ficar. E aí assim eu estou como funcionária mesmo da casa há 12 anos. Nossa. 12, Que foi a transição de Caicó para Natal. Isso. De Currais Novos, na verdade. Eu nasci em Caicó. Nasceu em Caicó. Fui para Currais Novos e depois eu vim para Natal. Então, mas é minha curiosidade, com 20 anos, muita gente só pensa em festa ou estudar algo assim, e você entrou no Sebrae. Como é que foi isso? Lhe falaram que tinha uma vaga, você foi atrás? Como é que foi isso? Porque não é muito normal você com 20 anos pensar, quero entrar no Sebrae. Não, porque na verdade não. A princípio não era o Sebrae, né? Sim. A princípio era um lugar de estágio, né? Olha, aí, tá Nath Passas aí. Oi, Nath. Vila de Ponta Negra. Acabamos de falar na vila, Nath. E aqui te prestigiou. Obrigada, mesmo. Obrigada. Então, assim, entrei na faculdade, tinha que dar conta de mim, né? Sim. Meu pai, vai, filho, eu consigo segurar por um Faculdade de? tempo. Administração. Administração. Aí fui pra faculdade e falei, agora eu preciso encontrar um lugar onde eu possa ter uma renda, né? Sim. Pra dar conta das coisas. Claro. E aí tinha uma seleção do Sebrae aberta, Sim. né? E vou já confiando que eu ia ficar, né? Porque eu já gostava, né, do que fazia. E aí passei nesse estágio, eu botei meu pé lá dentro, nunca mais tirei, né? Fui para outros lugares, né? O Sebrae ele oportuniza muito isso, que a gente tenha experiências diversas. João Hélio explicou isso na entrevista que eu fiz com ele. Passa por uma área, passa por outra, vai por outra. Então, desde o estágio já participei de várias atividades diferentes dentro do próprio Sebrae, que me possibilitam ser hoje a profissional que eu sou. Então, eu consigo visualizar que todos esses lugares por onde eu passei vivências que eu tive dentro do Sebrae, desenvolvendo o meu trabalho, né, e desenvolvendo aquilo que o Sebrae a mim confia, Isso. Eu consegui ter uma visão bem ampla para que hoje eu consiga entender a forma de fazer negócio dos fazedores de cultura. Muito Foi bom. uma formação, para estar hoje aqui. E a transição de Currais Novos para Natal, como é que foi, Maísa? Ai, meu Deus, foi uma loucura. Porque terminou o estágio, sim, terminou o estágio bem próximo com o término da faculdade, e aí eu vim embora para Natal. Era a minha melhor opção. E aí, em 3 meses, abriu esse processo. Então, assim, como eu já tinha muito o Sebrae na minha cabeça, no meu coração, eu disse, vou fazer, que era esse projeto de agente local de inovação, Sim. que hoje ele já tem mais de uma década rodando, mas era uma turma piloto na época. Sim. E nós éramos 20, nós somos 20 ou 30, não lembro bem.
E nós fomos para o Alecrim, atender as empresas do Alecrim. Nossa. E aí eu tive as experiências mais intensas com atendimento. Com atendimento, porque a gente ia lá, né, sentir qual era a necessidade, o que você precisa, qual é a sua realidade. E mapeava como que estava a situação da sua empresa. E aí a gente começa a criar e desenvolver relacionamento. É quando eu descobri que, poxa, eu gosto do relacionamento com o cliente. Eu gosto de sentar com ele para conversar e entender o que está acontecendo. Tem que gostar, né, mas é vocação, né? É importante. É importante. Eu acho que eu acho que facilita muitas coisas. Sim. Facilita muitas coisas. Mas acho também que é uma habilidade que pode ser desenvolvida também, né? O atendimento, ele pode ser desenvolvido. Existem várias técnicas para isso. Mas quando você gosta, quando você se identifica com aquilo ali, óbvio, né? Como tudo, ele flui mais rapidamente. Então, essa experiência no Alecrim foi uma experiência que me trouxe muita bagagem de negócio, para entender mesmo como é que funciona o negócio, né? Qual é o motivo da reclamação dele? Não está sobrando dinheiro. Às vezes não é bem isso, né? Sim. Existem várias outras coisas que aquilo ali é o sintoma. Então, deu para aprender bastante sobre isso. Nós atendemos a 50 empresas, cada agente, fazendo diagnósticos e visitas toda semana. Então, foi uma transição maravilhosa do lá para cá, porque já entrei aprendendo bastante sobre negócios. Nossa. Vamos falar mais então sobre o Sebrae. Aí, a partir daí, você foi ampliando o seu trabalho no Sebrae, parou em economia criativa. Aí, como é que foi de empresas do Alecrim, que o Alecrim também o Alecrim parece um mercado persa, né? Lá é generalizado, de tudo, parece um mundo à parte. Mas aí você foi, aos poucos, eu deduzo, para a economia criativa. Como é que foi trabalhar com isso? Com coisas que você gosta, que fazia com a infância, com colar, Vila de Ponta Negra, a gente falou aqui. Como é que foi isso, esse processo, e qual é a análise que você faz desse tipo de cliente? Antes de chegar aqui na economia criativa, se passaram 10 anos. Né? Foi um processo de 10 anos. 10 anos. Então, nesses 10 anos eu atendi outros setores de atividade. Né? Que é isso que o Sebrae proporciona muito para a gente, é essa visão e essa possibilidade de estar em outros setores. Então, trabalhei ali no atendimento geral do Sebrae, que antes era Central Fácil, agora é a agência, né? Thales exatamente. Exatamente. Ele é o responsável pela agência. E aí depois fui para João Câmara, trabalhar na implantação de uma agência de lá. Passei uns anos lá e é um atendimento geral também, que é uma agência como umas outras. E lá o foco era bem forte em desenvolvimento territorial, o que é vocação do território. Então a gente atende no que é vocação. E aí a vocação pode ser qualquer coisa. O que tenha lá. Né? E que isso é lindo, porque é o que você vê que borbulha na região. E aí depois voltei para Natal, fui atender o setor de energias renováveis, energia solar. Você trabalhou com energia solar e renovável. Energia solar, fotovoltaica. E aí depois a alimentação fora do lar. Os bares, os restaurantes. Aí a parte... os botecos, o pessoal da alimentação. Né? Muito em parceria com a Brasel, uma parceria muito forte com a Brasel. E aí depois disso é que eu fui para a economia criativa. Já com o know-how e a expertise de trabalhar com bares, com restaurantes e com a Brasel. Com os diversos tipos de público. Que bacana. E qual é a sua análise, a sua percepção de quem você atende com economia criativa? Por exemplo, um colar, a gente fala em Sebrae, a gente pensa Sebrae, a gente já pensa negócio, mas quando você expande, você vê, por exemplo, um colar com que você está aqui. Como é a sua percepção sobre isso? Os fazedores de cultura, eles são muito diversos, né? Então, assim, primeiro que eles são muito criativos, eles têm criatividade para tudo. Né? O que você quer fazer? Você quer um colar de coração que represente quem eu sou, né? Aqui tem uma tulipa, que é uma tulipa que eu tenho tatuada. Então é personalizado. É personalizado. Eu não sabia. Pra mim, né? Nossa. E aí ela faz, então eu vou fazer. Então os fazedores de cultura, eles são muito criativos. Eles são muito cheios de ideias, né? E às vezes o que eles querem é exatamente isso. Você chegar e falar, eu quero criar um momento em um lugar que seja temático para falar sobre o conteúdo e uma conversa. O que pode ser? E aí eles criam, e eles dão asas à sua imaginação. Às vezes você consegue colocar no papel ou transformar em uma peça de teatro, um evento, mas eles conseguem. Então, eu acho incrível porque a grande
a gente se conecta através disso também. E dá para perceber o que está levando ele, o que motiva ele a criar a peça, né? O que motiva um ceramista a desenhar de um formato diferente, a fazer com as mãos, entendeu? Muitas histórias passam por ali. Então, a análise que eu faço do setor de uma maneira geral é que, além da diversidade que ele traz, assim como todos os setores, eles trazem muitas histórias. Muitas histórias, né? E eles fazem questão de não se desvincular dela, de honrar que a minha raiz. Isso aqui foi minha mãe que me ensinou. Eu vi que a minha tia fazia quando estava sentada na calçada, né? Você falou aí no começo da Timbaúba, né? Então, as bordadeiras de Timbaúba, elas e de Caicó. Que ganharam o mundo, literalmente, né? Ganharam o mundo agora, literalmente, né? Então, elas têm no bordado, na arte, uma forma de expressar a sua raiz ancestral. Foi a minha mãe que me ensinou, foi a minha tia, né? Eu aprendi o movimento do pedal com a minha tia, quando elas sentavam e iam falar sobre isso. Então, eles trazem essa honra, né? Esse respeito de quem são, né? De por que são daquele jeito, e utilizam todo esse potencial para colocar numa peça de arte. O que é lindo, né? O que é lindo. Mas vamos falar agora sobre isso e sobre o Sebrae. Eu lembro que na Vila de Ponta Negra, quando eu fiz uma matéria com a tapiocaria da avó, do saudoso Joca Lima, que foi assassinado, infelizmente, eu lembro que eu passei dias lá e a gente conversou, e ele falou muito sobre a questão da mãe dele, da avó dele, de pessoas que detinham conhecimento, e Nath conhece isso muito bem nesta raia, mas, por exemplo, às vezes não tem tanto acesso à internet, ou não tem um MEI, um CNPJ, ou não podem tirar uma nota fiscal para trabalhos que precisam disso. Eu pergunto, como é que o Sebrae ajuda essas pessoas, mestres, pessoas que detêm um conhecimento prático, que merece reconhecimento, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade maior com a internet, com novas tecnologias. Como é que o Sebrae ajuda nisso? Se ele é negócio, porque muitos fazem, muitos têm a cultura como uma forma de viver e também transformam em negócio. Sim. Então a arte dele pode ser negócio ou não, depende muito do que ele está disposto a fazer. Não necessariamente tem que ser negócio, porém, se ele utilizar a arte para oferecer algum serviço ou algum bem, isso pode ser visto como negócio. Então a gente ajuda desde o começo a entender, a modelar aquele negócio dele. Não é um negócio tradicional, é um negócio criativo, com outras características, né? A gente auxilia na formalização, caso ele queira ter como negócio. É importante que ele esteja formalizado, encaixando na atividade correta, né? Para ele estar com sua documentação ok. Ah, não, mas eu não sou sozinho, eu sou um grupo. Sim. Então a gente auxilia na formalização desse grupo para constituir como associação e acompanhando nesse processo. A gente auxilia na parte da transformação digital para que ele tenha um Instagram. Isso. Se ele achar que essa ferramenta é boa para ele. Pode ajudar os negócios. Pode ajudar, inclusive. Então, nas vendas. A gente auxilia para que ele tenha um acesso de maneira mais simplificada a essa parte digital. E a gente tem atendimento em todas as agências para receber presencialmente, inclusive. Nós temos as ferramentas hoje online, né? Pelo telefone, ele pode ter informações sobre o MEI, presencialmente ele pode ter informações. Então, às vezes ele tem dificuldade no uso do celular, mas ele tem alguém que auxilia com o computador. Se não tiver, a gente tem a equipe de atendimento do Sebrae que consegue auxiliar. Atendimento presencial. Ele pode ir lá, ou ela pode ir lá, que vai ser auxiliada. Isso. Pronto. E nós temos as agências também, e em todos os municípios nós temos salas de empreendedor, onde tem um agente de desenvolvimento que faz atendimento diverso ali na sala, tem parceria com a prefeitura, quase todos os municípios do Rio Grande do Norte têm. Então, assim, tem um apoio para que ele chegue lá, né? Tem um apoio e a gente leva para eles, durante o atendimento, né, sempre essa valorização por ele ser um mestre, por exemplo. Isso, claro. Ele traz história, né? Na Vila de Ponta Negra tem o mestre Raia. Tem tantos mestres lá, né, Nath? Meu Deus, 8 mestres. 8 mestres. São mestres que contam a história não só da vila. Eles contam a história da arte, eles contam a história do Rio Grande do Norte, né? Eles contam a nossa história. Né? Exatamente. Eles, além de eles contarem a história, eles criam a história
do daqui para frente, né? Eles estão nesse momento fazendo história. Exatamente. Né? A cada momento, a cada encontro que acontece, a cada estudo, a cada movimento que eles fazem, eles estão criando as histórias para quem vai vir lá na frente. A maioria dessas pessoas que moram em lugares, por exemplo, como a Vila do Ponta Negra, eles querem ficar ali. Isso, exatamente. Né? Eles não querem sair dali. Eles não querem sair. Ali, é a raiz deles. Exatamente. E eles honram muito aquele lugar, né? Eles honram tudo que acontece ali. Então, ali é um mundo de coisas, é um mundo de criatividade, né? Aquilo ali borbulha. Então, a gente auxilia tanto com o desenvolvimento deles enquanto comunidade, né? Para que eles sejam bons ali onde eles estão, né? Que saiam se quiserem sair, mas que ali tenham condição de desenvolver o seu trabalho. Ajuda nessa parte formal mesmo, eles se verem como negócio, ajuda formando grupos, formando associação. E antes de fazer uma intervenção, assim, um atendimento, a gente chega para entender o que aquele grupo, o que aquele negócio precisa. Primeiro entende, depois propõe. Depois a gente propõe. Né? Se ele chegou até a gente, ou então ele permitiu que a gente chegue lá e abriu a porta, é porque de alguma forma a gente pode se conectar. E aí a gente busca aquilo que nos conecta, seja uma necessidade de uma formalização, né? Ou então desenvolvimento de uma associação, ou criação de uma marca. A gente busca muito no que ele está precisando para que a gente consiga desenvolver o potencial dele. Perfeito! Estamos aqui com Maésia Santos, no Conversa de Botequim. Mais uma pergunta, tem uma aqui já que eu vou fazer. Tem outra aqui e tem uma que foi mandada para usar. Opa, obrigado, Augusta. Olha aqui. Augusta tá. Ó, Conversa de Botequim. Eita, bolinho. Caranguejo. Olha como é. Olha como é. Ó. Caranguejo. Caranguejo, olha aí. Tá aqui, tá vendo? Olha aí. Como é. Economia criativa aqui, ó, na veia. Nossa, na gastronomia. E o bolinho de caranguejo aqui é maravilhoso. Tem uma pergunta aqui, tem outra pergunta, tem uma que eu recebi por zap. Deixa eu fazer aqui. Veio primeiro. Pronto, é uma pergunta aqui do próprio Sueldo Amorim, que é um pleito aqui do Beco da Lama, é uma pergunta ótima. Em um projeto chamado Brega Beco, um festival de cachaça com música brega no Beco da Lama, como o Sebrae poderia intervir e ajudar? Olha só, esse é o perfil bem bacana para os nossos editais, né? Uma vez por ano nós temos a edição do edital de economia criativa e o objetivo é esse mesmo, é fomentar iniciativas como essa. Iniciativas que contem história, né? Para que os negócios daqui sejam incentivados de forma que eles se desenvolvam, de forma que o beco seja conhecido, que a cachaçaria seja conhecido, que o brega seja conhecido, que os artistas locais sejam envolvidos nesse projeto também, né? Para que a gente faça a economia se desenvolver aqui, nos projetos que a gente tem. A gente tem um monte de ideia bacana como essa, né? Flutuando assim no Rio Grande do Norte. Então o nosso apoio pode ser assim, através do edital, que é totalmente formatado. Que abre todo ano, é isso? Isso. Todo ano. Ano que vem vai ter. E esse se adequa? O Brega Beco? Sim. Se conta a história de um local. Sim. Se é no Beco da Lama, então... no Beco da Lama, conta a história do beco e conta a história dos estabelecimentos. E deve ter uma gastronomia envolvida aí? Tem. Também, né? História do que se faz aqui, né? Inclusive, o Beco da Lama tem um festival gastronômico do Beco da Lama, que é o Prato do Mundo. O Prato do Mundo. Todo ano. Eu participo. Você participa? Olha aí. Que aqui já foi segundo lugar com aquele prato. A primeira em quinto. Foi segundo com aquele camarão maravilhoso que eu comi aqui. Olha só. Meu Deus, camarão com cuscuz. Nossa. Cuscuz, tá vendo? Mais Rio Grande do Norte que isso não existe, né? Não tem. Camarão com cuscuz. Então, nosso apoio pode ser sim. Pode ser também a gente auxiliando esses negócios, né, na modelagem, no que eles precisam. E através do edital, que é uma forma que a gente encontra de fortalecer esses negócios, de fazer com que essas ideias aconteçam, né, de apoiar para que essas ideias aconteçam e através desse edital também ajudar na gestão desse negócio. Às vezes essa ideia pode ir muito além, né? Pode ir muito longe. Exatamente, já entrar no calendário, né? Um calendário do beco, um calendário, né, como evento fixo. Calendário cultural como evento fixo, como já tem tantos outros que começaram com edições menores, né? Aqui e cresceram. Então a gente ajuda nesse sentido, nesse aspecto. Perfeito. Inclusive, João Hélio Cavalcante, que é o diretor-geral do Sebrae, é frequentador do Prato do Mundo, estava aqui entregando prêmios. Olha aí. Que eu estava aqui assistindo. Acho que a Augusta estava aqui, a gente estava aqui
Quando tem... Exatamente. Mais Peraí, pergunta. tem pergunta aqui, mas deixa eu fazer a primeira pergunta que o advogado João Dantas mandou antes mesmo de começar o programa. Ele pergunta como é que o Sebrae pode auxiliar pequenas editoras que publiquem ou republiquem livros 100% potiguares. Como é que o Sebrae pode ajudar pequenas editoras? O edital também vai ser uma ferramenta para esse aí. Especificamente literatura? Sim, porque se ele tem um produto que ele conta a história, ele pode colocar no edital, né? E se essa editora é um negócio, né, pelo que eu vejo, a gente pode ajudar através do atendimento mesmo. Sim. Vamos sentar e conversar. Tá. O que vocês fazem, qual é o principal produto de vocês, como é que vocês chegam para o cliente, como é que a comunidade fica sabendo daquela história que você está contando, né? Estou contando uma história, por exemplo, sobre a Vila de Ponta Negra, como que a Vila sabe disso para que ela se aproprie, como é que eu envolvo a comunidade. A gente utiliza, auxilia através do atendimento. Da gente se conectar e bater um papo. Tá bom. Então, uma pequena editora que deseja, por exemplo, republicar um livro histórico de Palmira Vanderlei, o Alta de Souza, ou publicar um livro sobre a Vila de Ponta Negra, ou a história da Praia do Meio, tem condições de procurar. Sim. É só procurar o Sebrae, presencialmente. É só procurar o Sebrae e ficar de olho também no edital. No edital. Porque o edital é uma forma também de desenvolver outras ideias. Perfeito. Temos aqui a pergunta de Nath Passos, que está aqui, já foi entrevistada pela Conversa Botequim, inclusive, deu uma entrevista maravilhosa. Sabendo que os mestres e a cultura popular da Vila de Ponta Negra estão em crescente empoderamento, qual a expectativa de projetos de economia criativa para 2025? A gente tem agora, está finalizando na Vila um mapeamento que a gente está fazendo para entender nesse momento quantos fazedores de cultura tem lá, o que eles estão fazendo, como estão fazendo, se são negócio ou não. Alguns realmente fazem pelo prazer de fazer, não tem aquilo como negócio e está tudo bem. E aí a gente finalizando esse mapeamento, a gente já está pensando em ações que a gente consegue chegar efetivamente e que vai dar certo. Né? Como que a gente vai atender esse público? Porque agora a gente já sabe quantos fazedores de cultura que são negócios. Exatamente. E aí agora a gente vai partir para o atendimento com eles. Já tem alguns atendimentos andando, né? Associação de artesãos e atendimentos diversos que a gente já faz, mas que não são dentro de uma estratégia. E agora, finalizando esse mapeamento, a gente vai conseguir propor uma estratégia para a gente poder chegar, inclusive prepará-los para editais. Existem mentes brilhantes, né? Não só na Vila, mas em vários lugares. Jovens, extremamente envolvidos com a comunidade, muito inteligentes, que a gente pode desenvolvê-los para que eles escrevam projetos e captem recurso nos diversos editais que estão à disposição, que acontecem no Brasil. Tem muitos editais para que eles podem captar e podem fazer com que aquela ideia dele aconteça. E o Sebrae auxilia nisso? Auxilia também. Porque, por exemplo, mas a gente sempre vê assim, um grupo de teatro que conseguiu um edital nacional e circula pelo Brasil. Isso. Mas esse grupo conseguiu uma entrada. Nem todo mundo, nem todo artista sabe que existe esse edital, ou porque não tem acesso ao Ministério da Cultura. O Sebrae, então, ajuda nisso. Auxilia. Porque esses editais, eles têm regras próprias. Eles têm formulários próprios, entendeu? E os fazedores de cultura, os produtores, eles desenvolvem o seu projeto e está ali no papel com ele. Mas a partir do momento que você vai entrar em um edital, acessar uma plataforma, você precisa saber e entender qual é a linguagem daquela plataforma. Né? E, por exemplo, alguns editais, eles querem dar um determinado foco. E às vezes o seu projeto está nesse foco aqui. Sim. Então a gente auxilia para que você faça uma leitura, não mude a sua ideia, mas que ajuste algumas vezes a linguagem para você entrar naquele edital. E para além da ideia, né, porque a ideia ele já tem, que borbulha mesmo, qual é a documentação que eu preciso? Como é que eu faço prestação de contas desse edital? Uma vez que você acessa um recurso de edital e você não faz a prestação de contas como deve fazer, você não acessa mais nenhum outro. Sim, é verdade. Né? Além do mais, você precisa de informações sobre tributação, sobre imposto de renda, o que incide e o que não incide. Então a gente auxilia nesse tipo de informação também. O Sebrae ajuda a prestar contas, ajuda a fazer relatórios. Orientando o que precisa ter ali para que você não deixe de acessar outros editais. Que com certeza vão abrir, porque são muitos. Muitos. Perfeito. Estamos aqui com Maésia Santos, gestora de economia criativa do Sebrae e analista que está falando sobre economia criativa. Como ela falou, tem muita coisa. A gente está em reta final, mas tem ainda mais algumas. Tem uma pergunta aqui
Um comentário de Vera Lúcia, a psicóloga e produtora cultural. Excelente esclarecimento para formalizar pequenas produtoras. É um comentário, não uma pergunta. Valeu, Vera Lúcia. Continua... Vai lá, Vera, quero atender você. Isso, continua acompanhando aqui. Vera Lúcia tem produção cultural com exposição de quadros. Olha. Artes plásticas entram em tudo Também. isso, né? Também. São os artistas. Galeria de arte. Galeria de arte. Tudo. Músicos, produtores culturais, artesãos, artistas, atores, dançarinos. Tem muita gente, audiovisual, que é muito forte. Também, o audiovisual potiguar é muito bom. Muito forte. Nós temos pessoas que são referência, né, no Brasil, aqui, nomes que desenvolvem grandes projetos, né, e que a gente pode ter como referência. Essas pessoas estão fazendo a nossa história também, né? Nós temos atores que estão aí na Globo, estão nos mais diversos lugares, com peças teatrais lindas, né? E a gente tem algo muito forte que pode ser valorizado. Perfeito. Estamos indo para a reta final do programa, como estamos numa cachaçaria. Vou pedir aqui, Augusto, uma cachaçinha de coco. Augusto, a cachaça. E essa Augusta. cachaça de coco é um negócio sério, mano. É feita onde? É feita onde? Cachaça de coco? Feita aqui mesmo. Olha só. Olha só. Como conta a história do local. Economia criativa aqui. Não. Essa cachaça tem raspa de coco, o coco fica boiando dentro. Olha só, Augusto. Nossa Que linda, senhora. É porque você está dirigindo, né? Senão nem lhe ofereço. Obrigado, Augusta. Lembrando, fazer aquele velho lembrete. Cachaça a gente bebe com moderação, bebendo água, comendo... com moderação. Com moderação. Mas é com claro. moderação. Comendo um queijinho, uma fruta, um tira-gosto, como tá assim. Bolinho. Um bolinho, como tá aqui. Então, agradecer aqui, Sueldo. Essa cachaça é... Coco, hein? Coco. Aí. Se fosse meu filho, eu virava aqui. Aí, cadê a outra? Mas não. O sabor do coco. Coco é daqui, hein? Coco é daqui, coco é daqui. Coco é bem... Qual é a tonalidade da cachaça? Mas uma última pergunta para a gente fechar essa ótima entrevista. Você falou dos editais que vão abrir, mas para além dos editais, quais as expectativas, projetos e ações do Sebrae para 2025, que está bem pertinho? Meu Deus, 2025 vai ser bombástico. Que maravilha! Vai ser muito criativo 2025. Fala um pouquinho, dá um resumo. Nós temos uma prática, né, lá no Sebrae, que nós reunimos os clientes para ouvi-los. Todos os anos. Quando a gente começa o ano, nessa etapa agora do ano, a gente fecha nossos orçamentos, o que poderemos e o que não poderemos fazer, até onde a gente pode ir. E no começo do ano, a gente reúne os clientes no encontro que a gente chama de conexões, conexões empresariais. E aí a gente junta todos os setores, né? Quem é de economia criativa já está super convidado. E a gente escuta, faz uma escuta, né? Sim. O que vamos trabalhar juntos esse ano? Porque é um trabalho de várias mãos, né? A gente é ali um motor. Sim. Mas sem as outras peças da engrenagem, o motor não funciona. Então a gente para, escuta, temos alguns direcionamentos sobre o tal, sobre a estratégia de desenvolvimento do artesanato, sobre desenvolver os músicos, a produção cultural, mas o que vai ser feito mesmo, a gente decide junto. Sempre no começo do ano. E aí a gente fecha aquele grupo, com aquele setor e segue o ano todo com estratégia montada a várias mãos. Ouvindo, então. Ouvindo. Então, de janeiro, pelo que eu entendi, em janeiro e fevereiro, aqui do Beco da Lama, própria cachaçaria. Quem quiser dar opinião, sugestão, vai lá. Exatamente. São reuniões, são convocadas, são coletivas. Logo no começo do ano, a reunião coletiva, a gente junta as pessoas do setor em uma sala e a gente conversa com uma dinâmica, uma conversa dirigida, guiada, para a gente conseguir identificar o que você precisa individualmente, o que o grupo precisa, para que a gente saiba, para que o gestor, o analista saiba o que ele oferece de maneira individual, dentro das jornadas que a gente faz, e o que ele oferece para os grupos, para a Vila do Ponta Negra, para o Beco da Lama, para o Reduto, o que a gente faz individual e coletivo. E aí sim a gente coloca agenda, prazo, data, para ir até o final do ano. Bem democrático, então. E como é que faz? As pessoas procuram, o Sebrae divulga. Vou falar nisso, já que a gente está encerrando. Tem como entrar num site? Tem canal de comunicação? Como é que funciona a comunicação com o Sebrae? Tem o 0800, que é a forma mais democrática, né? 0800 570 0800. Atende com a ligação 0800 570 0800. Através do telefone.
Também tem um número de WhatsApp que pode ser acessado nesse número também. Que bacana. Você pode ter um contato lá. Aí é contato rapidamente. direto. Contato direto. Contato E aí- humano, não é robô, não. É humano. É humano. É humano. Né? A José Agro deu palestra sobre inteligência artificial hoje. É humano. Importante que seja, né? É importante que seja, né? E aí lá você pode perguntar, você tem uma atividade, quem é o gestor de artesanato? E aí eles vão aí- passar o contato do gestor. Muito Quem bom. é o gestor de turismo, de alimentos e bebidas? Eu atuo, você pode dizer lá, eu atuo com tal. A minha atividade é essa. Quem pode me atender? Eu tenho um projeto de queijos artesanais. Eita, quem pode me atender? E aí eles direcionam tranquilamente. bom. Tem as pessoas responsáveis por cada setor. Que bacana! Conversei aqui com Maésia Santos, gestora do Sebrae, uma conversa maravilhosa. Maésia, muito obrigado. Olha, disponha. Agradecer. Tem um presente. Tem um gente. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Cadê? A entrega do presente. Meu Deus do céu. Bastou um gole de Esqueceu do presente, de coco né? aqui sendo presente. Suel da Amorim Eita, sua. oferecendo um presente aqui. Obrigada. Posso olhar? Pode, por favor. Uma cachaçinha, Nossa. uma de banana. A dona A de Banana. banana. Essa de banana já tem história, né? Já é, né? Já criou uma história aqui com a de banana. E vai fazer novas histórias. Mas eu acho que sim, hein? Ai, com certeza. Vou contar uma história. Obrigada, Você vai abrir viu? uma porta, você vir aqui. Sim. Assim, o Sebrae aqui mais vezes. Olha, sem dúvida. Essa Eita. cachaça é boa de todo jeito. Agora, gelada é coisa de outro Ótimo. mundo. De outro Olha, mundo. tem um detalhe, ó, tá vendo? Isso Uma é coisa bem artesanal. bem né? artesanal, economia bem criativa. Bem economia criativa. Porque até isso precisa de um artesão para fazer. Sim. Então você junta a produção de quem faz cachaça com o artesanato. Bacana, né? Muito bom. Muito bom. Que ótimo, obrigada, viu? Vou degustar. Agradecer aqui Maésia Santos, agradecer a Suel da Amorim pela recepção da gente. Deguste O bolinho, vamos Vou degustar provar agora. agora. Agradecer a Nath Passos aqui, da Vila de Ponta Negra, projetos maravilhosos, do Berimbau pela presença. Berimbau Nossa Cultural. produção, José Agro, Natália Chagas, que está em missão externa. Agradecer ao Augusto aqui, Marli, enfim. Fique sempre ligado, todo mês, no mês que vem tem outra. Conversa de Botequim especial empreendedorismo aqui na Cachaçaria Amorim. Grande abraço a todos e todas e até o próximo programa. Que ótimo.